comunicação é algo precioso que Deus nos deu. Infelizmente, o que nós temos visto hoje é um descaso para com a santidade da comunicação. Nós vemos autoridades, nós vemos profissionais da comunicação, nós vemos pessoas comuns e, tristemente, nós vemos pastores e líderes eclesiásticos banalizando a comunicação, recheando as suas palavras, os seus discursos, as suas pregações, os seus comunicados com palavrões, com imoralidades, palavras feias, termos descuidados. E isso tem se multiplicado cada vez mais nas redes sociais. Crentes que não cuidam do seu vocabulário e vomitam palavras feias que deveriam se envergonhar, mas falam disso como se fosse algo normal, como se fosse algo comum e aceitável, não zelando pela santidade, pela dignidade da comunicação, não se preocupando em honrar a Deus com esse recurso maravilhoso, essa ferramenta maravilhosa que Ele nos deu. E esse é um dos motivos pelos quais o crente deve colocar guardas na boca. É isso que Davi pede no Salmo 141. Ele fala: Senhor, põe guardas na minha boca, vigia os meus lábios. O Deus que, segundo o Salmo 139, conhece as nossas palavras antes mesmo que elas cheguem à nossa língua, Davi pede para que esse Deus guarde a sua boca, para que ele não fale nada errado, para que ele não fale nada que esteja em desacordo com o Senhor, para que ele seja zeloso com o seu linguajar e com aquilo que ele fala. Se os irmãos olharem em Provérbios, capítulo 15, os irmãos verão que, de fato, o sábio, o crente, o justo, é aquele que se preocupa com a sua comunicação. Provérbios 15, 28 diz assim: o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. Fala maldades, imoralidades, coisas sem pensar, vomita lixo. O sábio é diferente. O sábio se preocupa porque ele entende a dignidade da comunicação e ele quer honrar a Deus com a sua boca, com a sua língua. Efésios 4, 29 enfatiza isso também. Veja aí, vamos construindo um pouquinho da nossa teologia da comunicação, nossa teologia bíblica da comunicação. Efésios 4, 29, um texto áureo na nossa teologia da comunicação, na nossa teologia da fala. Efésios 4, 29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe é aquilo que é podre, ruim, sem qualidade. Aquilo que não tem valor, não tem proveito. Aquilo que é horrível. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Transmite aquilo que agrada a Deus, aquilo que é do agrado de Deus, aquilo que expressa a graça de Deus, o caráter de Deus. Em Colossenses, capítulo 4, nós lemos o apóstolo Paulo também falando sobre isso, nos versículos 5 e 6. Colossenses 4, 5 e 6, o apóstolo Paulo diz assim: portai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, marcado por graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E aqui diz respeito às palavras para com os incrédulos, quando ele fala aqui para com os de fora. O crente tem que ter sabedoria na sua comunicação para com os incrédulos. E vejam o que diz Tito, capítulo 2. Esse é um texto especialmente dirigido aos líderes, aos pastores, já que Paulo está falando a Tito, um pastor. Veja o que ele diz em Tito 2, versículo 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Infelizmente, nós não temos visto isso no meio evangélico. Pastores como aquele Cláudio Duarte, que promovem uma espécie de stand-up de casais, usando de piadas sujas, piadas de duplo sentido, comentários maliciosos, piadas imorais, a fim de tentar influenciar positivamente os crentes e todo mundo que se aproxima dele. Esse homem está totalmente contra o que a Escritura diz, porque ele não tem usado linguagem sadia e irrepreensível. Os pastores, quando tratam de questões sexuais, quando tratam de questões matrimoniais, eles usam eufemismos, eles se preocupam com a linguagem, eles não expõem aquilo de modo vulgar, eles não banalizam a sua comunicação. Não, por quê? Porque eles têm que se revestir de uma linguagem sadia e irrepreensível. Por quê? Porque nós estamos falando de assuntos santos, mas porque nós estamos usando uma ferramenta que por si só é revestida de dignidade, porque é um atributo, uma qualidade, uma ação de Deus que foi compartilhada com o ser humano.